Oi gente, estamos de volta para mais um vídeo onde resolveremos uma nova forma de equação de Schrödinger, agora com um potencial tipo degrau, né? Esse potencial, embora ainda bastante simples, ele tem algumas aplicações tecnológicas que tornam bastante interessante que a gente perca um tempinho vendo como é que se resolve esse tipo de problema. Vamos então à videoaula de hoje. Bom, então vamos lá. Barreira de potencial do tipo degrau, né? Essa é uma situação que fisicamente tem algumas aplicações tecnológicas que tornam o problema muito interessante. Por exemplo, a gente pode utilizar esse tipo de abordagem para estudar a junção de dois fios compostos, dois fios de materiais diferentes, ou ainda a junção PN, né, de um semicondutor, que no caso seria então um diodo, algo do gênero. Então vamos lá, o que é que acontece nesse tipo de barreira de potencial? Barreira de potencial do tipo degrau é basicamente composto por uma região 1, onde a energia potencial seria tomada como zero, e numa região 2, onde a gente teria uma energia potencial igual a U0 constante. Então isso poderia ser, então, na região 1, um fio do tipo 1, e na região 2, um fio do tipo 2. Poderia ser ainda um material semicondutor do tipo 1 na região 1 e um material semicondutor do tipo 2 na região 2. Então essa é uma formação bastante simples, ainda é uma situação de problema unidimensional, porque nós podemos considerar que o elétron estaria fluindo apenas na direção do eixo x, e vamos ver então como é que fica a solução da equação de Schrödinger para esse caso. A energia potencial então seria zero para x menor ou igual a zero, e o zero constante para x maior que zero. O elétron de energia E se propaga então de uma região para outra. Então esse é o problema que nós temos para frente. Ao imaginarmos esse elétron, então, nós teríamos duas possibilidades, né? Ou a energia do elétron é maior do que o zero, ou a energia do elétron é menor que o zero. Vamos então a cada uma das duas situações que iremos abordar. O caso em que a energia do elétron é maior que o zero. Está lá então na figura, o nosso elétron naquela cor verde, ele vindo da esquerda para a direita, da região 1 para a região 2, passando pela região de junção entre o meio 1 e o meio 2, onde então ele vai encontrar um degrau de potencial. Na região 1, a energia potencial é zero. Na equação de Schrödinger é aquela que nós vimos para o elétron livre, cuja solução nós já fizemos ali no problema anterior. Então a autoestado, a autofunção da solução dessa equação de Schrödinger independente do tempo vai ser então duas exponenciais imaginárias, uma para a direita e uma para a esquerda, onde o valor do K1 da constante K1 é a raiz quadrada de 2m energia do elétron sobre H cortado ao quadrado. Isso tudo vimos para o elétron livre. A função de onda, lembrando ainda que já foi aplicado anteriormente a separação de variáveis, então teria a autofunção, que é uma função da posição r, vezes o termo do tempo, que é i ômega t negativo. Então está lá a nossa função de onda. A função de onda, então, compondo tudo a partir da solução, seria então a soma de duas exponenciais. Uma, i k1x menos ômega t, seria uma onda plana se propagando para a direita, e outra que é b exponencial de menos i k1 mais x mais ômega t, seria uma onda plana se propagando para o lado esquerdo. Isso a gente pode interpretar claramente o que está acontecendo, mais tarde a gente vai ver isso. Na região 2, como nós temos que a energia potencial é um U0, que é constante, a solução, então, a equação de Schrödinger é muito parecida com a anterior, a única diferença é que ao invés de E, vamos ter um E menos o zero, então vai ter uma outra constante K2 para a autofunção. De novo, chegaremos à função de onda, onde agora ao invés de K1 teremos um K2. Aí temos as condições iniciais do problema que vão ajudar a resolver. A gente pode imaginar que no instante inicial o elétron como sendo uma onda, que vem, é aquela onda plana, exponencial de i k1x menos ômega t. Na junção, parte da onda então é transmitida para a região 2, teria aquele termo então da exponencial indo para a direita, c exponencial de i k2x menos ômega t. Notem que na região 1 e região 2 temos o valor de K1 e K2. Lembrando do que nós vimos na teoria, na física ondulatória, isso significa que teremos um comprimento de onda ômega 1 e um comprimento de ômega 2 para cada uma das regiões. Ou seja, o comprimento de onda do elétron é diferente na região 1
e região 2. Isso é muito parecido com o que nós tínhamos no caso da luz, né? Quando a luz se propagava de um meio 1 para um meio 2, por exemplo, do ar para a água, o comprimento de onda da luz no meio 1, no ar, é diferente do comprimento de onda da luz no meio 2, que é a água. A mesma coisa acontece com o elétron como uma onda. A onda de elétron no meio 1 teria um comprimento de onda diferente da onda do elétron no meio 2. Além dessa onda transmitida, vai ter uma onda refletida na junção, né, que é aquele termo da onda plana para a esquerda. Exatamente como acontece com a luz quando ele passa na superfície de separação do meio 1 para o meio 2, do ar para a água, parte é transmitido para a água e parte é refletido. É a mesmíssima coisa, né? E como não se justifica nenhuma onda da direita para a esquerda no meio 2, porque em princípio na região 2, né, o fio ou o meio material vai até o infinito, então não vai ter reflexão lá embaixo, do lado direito, e, portanto, nenhuma onda estaria retornando. Então, essas seriam as condições, e além disso, aplicando a condição de continuidade da função de onda na junção do meio 1 para o meio 2, tanto da função de onda quanto da sua derivada, a gente obteria os coeficientes A, B e C, e teríamos, então, a nossa função de onda totalmente resolvida. Agora, o caso E menor que o zero. Está lá o nosso elétron vindo com uma energia menor. Na região 1, novamente, né, nós temos ali a energia potencial igual a zero, uma onda plana, solução já nós estamos cansados de saber, né, e temos aí a função de onda para uma onda plana. Né, então, para um elétron livre, temos uma onda plana para a direita e uma onda plana para a esquerda. Essa é a solução na região 1. Na região 2, agora a coisa muda um pouco, porque o U de x, a energia potencial é igual a zero, só que o zero é maior que E. Então, passando o E para o outro lado, né, o zero para o outro lado, o zero lembrando que é maior, então aquele sinal negativo que multiplica lá na esquerda, o menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a gente passa para o outro lado, troca o sinal, né, entre os parênteses, então fica o zero menos E, tudo positivo, isso leva a uma solução, uma exponencial agora não imaginária, mas uma exponencial de coeficientes reais. Então isso é o que nós temos de diferente. A função de onda agora então vai ter uma parte exponencial imaginária, que é uma parte oscilatória, mas uma parte de exponencial, né? Uma K2x, que é uma exponencial crescente, e a outra uma exponencial decrescente. Bom, condição inicial do problema de novo, né? Teríamos então uma onda incidente, inicialmente, então uma onda na região 1, a exponencial uma onda plana, né, para a direita, lá está o A exponencial de I, K1x menos ωt, e agora o termo na direita tem aquele termo D, que é uma exponencial decrescente, significa que a onda que é transmitida para o meio 2, ele diminui a amplitude à medida que ele vai penetrando na região 2. Significa que nesse caso a região 2 se comporta como um meio absorvedor, né? Ele absorve a energia do elétron. Se fosse fazendo um paralelo com a luz, seria como se a luz estivesse passando do ar, meio 1, para o meio 2, uma água turva. Por exemplo, sei lá, a água do Rio Tietê em São Paulo, uma água poluída, portanto ele absorve a luz, então em poucos centímetros lá dentro a luz já seria totalmente absorvida e a amplitude da luz cairia para zero. É o que está acontecendo aqui com o elétron nesse caso. O meio 2, onde a energia potencial, o zero, é maior do que a energia do elétron, se comporta como um meio que absorve a onda de elétron. O elétron seria absorvido, a função de onda cai a zero, outras palavras, a probabilidade do elétron ser encontrado depois de uma certa espessura na região 2 é praticamente igual a zero. E também temos a onda refletida, tal qual a luz é refletida quando bate na separação entre o meio 1 e o meio 2. E, de novo, como nada se justifica uma onda vindo da direita para a esquerda, o C seria igual a zero, né? Aplicamos as condições de contorno, exatamente na junção da região 1 com a região 2, né? Continuidade da função de onda e da sua primeira derivada com relação a x, que seria o gradiente, né? Então nós teríamos os coeficientes A, B, C, D totalmente definidos. Por hoje é só, gente. Obrigado e até a próxima videoaula.